Nenhum de nós acharia estranho dizer que o amor de Jesus é um amor radical. Ainda hoje, mais de 2000 anos depois que ele pisou nesta terra, continuamos admirando este homem que amou como nunca ninguém antes havia amado. E como sabemos, continua amando e transformando vidas ainda hoje. Ficamos impressionados ao ouvir como Jesus abraçava e tocava os leprosos, que eram pessoas que ninguém queria chegar perto, de como ele transformava a vida de ladrões, de prostitutas e dava esperança a pessoas que já não tinham mais razões para viver. De fato, o amor de Jesus é um amor radical. Aliás, este é o único radicalismo que nós devemos cultivar, o radicalismo no amor. É neste amor radical de Jesus que eu convido você a refletir em mais esta pregação semanal online que nós iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É confiando nestas palavras que queremos chegar diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a Tua eterna condenação. Ó Senhor Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o Teu perdão, consola-nos com o Teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o Seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou de todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e filhas, herdeiros e herdeiras do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Salmo 19. A glória de Deus revelada no céu e na lei. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte,
e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso, para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais precisos que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado e desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha, meu defensor. A leitura bíblica de hoje encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário,
e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. Sempre quer nos socorrer, e cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu, e cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Não há dúvidas que o amor de Jesus é um amor radical. Percebam o que estamos meditando agora neste tempo de Quaresma. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, que vivia no céu, na perfeição, cercado de anjos, aceitou vir ao mundo para ser rejeitado, zombado, crucificado e morto. A Bíblia diz que dificilmente alguém daria a sua própria vida por um amigo, mas Cristo provou o seu grande amor, dando a sua vida por nós, que somos pecadores. É muito fácil perceber na vida de Jesus e em toda a sua obra este grande amor e esta vontade incrível de Deus de ter a gente, eu, você, ao lado dele para sempre. Agora, o texto do Evangelho que nós ouvimos nos coloca numa enrascada. O que aconteceu naquela cena é único e inesperado. Será que podemos chamar de ato de amor alguém fazer um chicote, derrubar mesas e expulsar pessoas do templo? Este talvez seja o relato mais estranho do Novo Testamento. Parece que Jesus sai de rota. Ele que sempre foi tão calmo, tão pacífico, de repente é tirado do sério, fica visivelmente irritado. O que será que deixou Jesus tão bravo? Percebam, ele foi zombado, foi maltratado, foi rejeitado, foi cuspido e não reagiu a nada disso. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas aqui, neste momento, Jesus enfrenta radicalmente a situação. Por quê? Para a gente que está tão chocado e cansado da violência, o Jesus pacífico nos parece mais inspirador. Algum tempo atrás, os gaúchos ficaram chocados com o gesto de uma mãe desesperada que, para evitar que o seu filho saísse para assaltar e usar drogas, ela acorrentou o seu próprio filho na cama. Você consegue pensar numa mãe que acorrenta o seu próprio filho? Mas, ao mesmo tempo, quem de nós pode dizer que este não foi um gesto de amor?
Ela sabia que se o rapaz ficasse solto, logo ele seria morto. Mas o prendendo em casa, talvez tivesse ainda uma chance. Amor radical, um gesto desesperado para salvar quem você ama. É desta forma que devemos entender o texto de hoje. Não, Jesus não estava se contradizendo, não estava apoiando a violência e o radicalismo, não, ele não queria impor as suas ideias à força, mas como alguém que ama e se preocupa, como alguém que logo em seguida daria sua vida na cruz. Jesus precisava mostrar que no templo de Deus as coisas deveriam ser diferentes. Isso nos faz perguntar, mas afinal de contas, o que é que estava acontecendo no templo de tão grave para deixar Jesus irado daquela maneira? Bem, se até aqui nós falamos de um amor radical, o amor de Jesus, preciso ressaltar que o que Jesus estava presenciando no templo era exatamente o oposto disso, um radical desamor. O Templo de Jerusalém era bastante diferente das igrejas de hoje em dia. Era uma construção imensa, com vários pátios e lugares de adoração. Os rituais de sacrifícios de animais aconteciam ali no templo o tempo todo. Então não era necessariamente estranho que houvesse animais à venda ali naquele lugar. Os mais ricos sacrificavam cordeiros e os mais pobres sacrificavam pombas. Isso fazia parte do culto. Também não era de se estranhar a presença de cambistas, porque na época da Páscoa, pessoas de muitos lugares iam para Jerusalém. A cidade ficava lotada, mais ou menos como o nosso litoral na virada do ano. Os cambistas e os vendedores estavam ali porque havia necessidade. O dinheiro precisava ser trocado. Mas qual foi o problema então? O problema é que aquilo que era secundário se tornou principal. O foco do templo se tornou o comércio e o dinheiro que ele gerava. O importante era o ritual e o sacrifício, e não aquilo que eles representavam. O foco estava em negociar com Deus, fazer trocas com Ele, e não na fé e na confiança nas promessas que Ele fez para o seu povo. E a grande prova disso era o próprio Jesus. Percebam que ao mesmo tempo em que aquelas pessoas que estavam ali sacrificavam animais que apontavam para o Salvador prometido, elas rejeitaram o próprio Salvador que estava ali diante delas. A ira de Jesus acontece porque o templo oferecia um monte de coisas aos que tinham dinheiro para pagar, mas negava a todos o que Deus mais queria oferecer: a vida, o perdão e a salvação. Jesus se preocupava com a hipocrisia daqueles que iam ao templo cumprir rituais e pensavam que por causa disso mereciam salvação, mesmo sem cultivar a fé, o amor, a misericórdia em sua vida. Ele estava preocupado com pastores e líderes que, ao invés de ensinar a fé e a esperança no Salvador, estavam preocupados em manter o sistema e obter o seu lucro. Isso deixou Jesus tão transtornado, porque em última análise, o templo, que era para ser uma casa de salvação, tinha se transformado numa casa de condenação. Percebam as palavras que Jesus usa em Mateus 23, quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Meu irmão, minha irmã, infelizmente esta não é uma realidade que ficou no passado. Muitos templos de hoje não apontam para Cristo. Cultos onde se fala muito sobre muitas coisas, mas não há perdão de pecados. Cheios de rituais, mas onde batismo e santa ceia não são celebrados conforme a ordem de Cristo. Muitos são os templos que vendem a mensagem de Deus, que trabalham por poder e por projetos humanos. É preciso ficar atento aos que falam o nome de Jesus e são radicais em muitas coisas, mas não no amor,
como Jesus foi. Aos que dizem falar em nome de Jesus, mas não demonstram misericórdia, como Jesus demonstrava. Tem muito templo por aí sendo usado para matar a fé no Salvador Jesus. Jesus sai do sério e faz um relho e derruba as mesas porque o seu amor é radical. Porque Ele não quer ver pessoas sendo levadas para o inferno, justamente por aqueles que deveriam conduzi-las ao céu. Não podemos descuidar, meu irmão, minha irmã, Jesus é o centro do templo. A pregação da sua morte na cruz é o centro do templo. O perdão de pecados oferecido aos pecadores é o centro do templo. Oferecer o batismo e a Santa Ceia para que as pessoas sejam salvas é o principal da igreja cristã verdadeira. E o Evangelho de hoje nos lembra que Jesus também deve ser o centro do templo da Igreja de Cristo que se reúne na comunidade São Paulo. O radical amor de Jesus deve continuar sendo a razão desta casa onde nós encontramos a presença graciosa de Deus, onde confessamos os nossos pecados e recebemos perdão, a casa onde nós oramos levando diante de Deus tudo aquilo que pesa no nosso coração. Esta deve ser a casa para onde viemos com toda alegria receber o corpo e o sangue de Cristo, batizar nossos filhos e filhas, onde temos oportunidade de ouvir a palavra e crescer no conhecimento de Deus. E quando vemos tudo isso acontecer, precisamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado por ter lutado por este ambiente de amor. Obrigado por ter defendido a tua igreja de uma forma tão firme. Obrigado por nos dar a graça de ter uma igreja onde a tua presença é tão clara, é tão viva, é tão real. Querido irmão, querida irmã, quando os problemas desta vida parecerem gigantes, quando as ondas de sofrimento vierem, e elas vieram, estão aí, como esta que agora nós estamos enfrentando, jamais devemos esquecer que Jesus é o templo que está sempre aberto para receber nossos problemas e aflições e que está sempre pronto a compartilhar consolo, perdão e ânimo para a luta. E quando você perceber que os seus amigos e amigas, seus parentes, pessoas queridas estão enfrentando lutas e dores, você também poderá apontar e dizer: eu sei de um lugar, de uma comunidade de fé, onde encontramos o amor e a misericórdia de um Deus que nos ama mais do que tudo, de um Deus que deu a sua vida por nós. Ele pode te perdoar, mesmo os pecados mais profundos. Ele pode mudar tudo, mesmo quando tudo parece perdido. Ele pode dar a esperança que tanto precisamos neste momento. Que Jesus continue protegendo e preservando a sua igreja e a nossa comunidade São Paulo contra todos os ataques. E que este seja sempre um ambiente de restauração, onde podemos encontrar o amor de Jesus até aquele dia, quando estaremos com Ele lado a lado por toda a eternidade. Que Deus preserve a nossa igreja, Deus preserve nossa comunidade, Deus preserve Jesus como centro da sua vida, hoje e sempre. Amém. Salvador, quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus
escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, querido e amado Pai, te louvamos pelo teu grande amor, por teres enviado o teu Filho Jesus, que veio para entregar sua vida na cruz em nosso lugar. Te louvamos pelo zelo do teu Filho em preservar a pureza da tua casa. Que este também seja o nosso zelo e cuidado, para que a tua igreja, Senhor, seja preservada do erro, das razões torpes, do desejo de domínio e do amor ao dinheiro. Por isso te pedimos, Pai, que nos envies o teu Santo Espírito, a fim de que possamos ter a mente de Cristo e, seguindo a verdade em amor, que esta tua casa seja um lugar de restauração e perdão dos pecados. Aqui do teu santo templo, Senhor, imploramos a tua misericórdia quando atravessamos tempos tão difíceis. Concede alívio para tanta tribulação. Impede, Pai, o mal causado por esta pandemia. Dá-nos acesso à vacina e remédio. Concede forças divinas a tantas pessoas que atuam na frente de batalha em hospitais e postos de saúde, que no meio de tanta exaustão recebam forças do céu. Concede, amado Senhor, sabedoria e prudência às nossas autoridades, para que em teu nome nos liderem para tempos de paz e segurança. Por tua misericórdia, Pai, olha para tantas pessoas que clamam por ajuda, acometidas de doença e de sofrimento. Que a tua graça seja derramada em forma de cura e restauração. Fortalece aqueles que choram as inúmeras mortes que vêm acontecendo. Conforta o coração daqueles que precisam se despedir dos seus amados. Fortalece neles e em todos nós as tuas promessas de vida eterna, porque apenas confiando nessas promessas podemos encontrar consolo e ânimo para seguir em frente. Te pedimos, Senhor, que anime o coração daqueles que estão aflitos por seus empregos e negócios, pessoas que estão preocupadas diante da incerteza e da impotência frente aos acontecimentos. Livra-nos, Deus, de toda carestia. Concede-nos tuas bênçãos de prosperidade e afasta de nós todo o mal que possa afetar o nosso corpo. Faze queimar, Senhor, em nosso coração o sentimento de união e solidariedade, para que possamos ajudar uns aos outros na tribulação. Nas tuas mãos entregamos a nossa vida, nossa família, tudo o que somos e temos. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas uma coisa sabemos e jamais vamos esquecer: nada pode nos separar do teu amor, que é nosso, por meio de Cristo Jesus. Preserva, Pai, em nós esta certeza, pois com ela podemos enfrentar toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, o teu Filho, Deus contigo e com o Espírito Santo, um único Deus, ontem, hoje e para sempre. Amém.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que pudemos estar juntos em mais este momento de pregação semanal online. Que a bênção que emana desta casa de oração, onde Deus também se revela a nós por palavra e sacramentos, repouse sobre você, sobre sua família, durante mais esta semana. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.